A voz estridente da minha sogra encheu a sala. Um filho dar algum dinheiro à mãe é assim tão mal que nem queiras vir a esta casa. Esta casa também é do nosso filho. Por isso, se não gostas, faz as malas e vai-te embora. Nem penses em tocar no salário do nosso filho. Eu estava sentada no sofá, de cabeça baixa, incapaz de dizer uma palavra. Como é que uma nora pode ser tão mesquinha com uns míseros trocos para a sua sogra? Aqueles míseros trocos eram, na verdade, os 5.000 euros do salário mensal do meu marido. Mãe, nós também temos de viver. Viver? Estás a transformar o meu filho num ingrato que nem consegue cuidar dos pais? A minha voz foi se tornando cada vez mais baixa, e o meu marido, sentado ao meu lado, apenas olhava para o chão. Nos nossos 13 anos de casamento, ele nunca tinha ficado do meu lado. A sua atitude era desoladora, e eu sentia-me patética e humilhada. Vou-me embora, está bem. As palavras saíram-me da boca, quase sem eu dar por isso. A minha sogra e o meu marido olharam para mim, surpreendidos por um momento, mas depois com uma expressão de desdém, como se pensassem, coitadinha, a ver, vamos. Acharam que era só da boca para fora, mas eles não podiam imaginar. Não podiam imaginar que eu, naquela mesma madrugada, iria realmente sair de casa com uma pequena mala de viagem, nem que eu era o tipo de pessoa que apanharia um avião para os Açores. Agora, vou contar-vos a história daquele dia. A vossa subscrição e o vosso gosto dão-nos força para criar mais histórias. Olá, eu sou a Ana Pereira, tenho 40 anos e trabalho como enfermeira há 16 anos num hospital central no Porto. A história que vos vou contar aconteceu no inverno passado. É uma memória de uma noite que ainda me aperta o coração só de pensar nela. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu, até eu me surpreendo por ter aguentado aquela situação durante tanto tempo. Era dia 25 de dezembro, o dia do salário. Saí do hospital às 6 da tarde e apanhei o metro para casa. Parecia um dia igual a tantos outros. Mal sabia eu que aquele dia se tornaria o ponto de viragem mais importante da minha vida. Ao carregar no botão do 13 grau, andar no elevador do prédio, pensei: com o dinheiro que recebi hoje, tenho de pagar as contas atrasadas, e amanhã tenho de ir ao supermercado fazer compras. Era a rotina que eu repetia todos os meses, há 16 anos. No entanto, quando cheguei à porta de casa e a abri, vi várias cartas com aviso de corte no chão. Um aviso de corte da eletricidade, um aviso de corte do gás, um aviso de dívida do condomínio e até um da internet. Ao apanhar cada um daqueles envelopes, senti que algo estava estranho. Querido, cheguei, disse eu da entrada, e ouvi uma resposta da sala. O meu marido estava sentado no sofá, a ver televisão. Estava a dar um noticiário sobre economia, que irônico. Querido, o que é isto? Perguntei, pousando os avisos de dívida à frente dele. Ele respondeu-me de forma desinteressada, sem desviar os olhos da televisão. Ah, isso. Devem estar umas coisas em atraso. Amanhã trato disso. Em atraso? Hoje é dia de receber o salário. Por que é que recebemos tantos avisos de dívida? Voltei a perguntar. Mas ele continuava a olhar para a televisão. Vê-lo assim deixou-me com um mau pressentimento. Fui pousar a mala ao quarto e depois à cozinha beber um copo de água. A seguir, peguei no telemóvel e abri a aplicação do banco. Queria verificar o saldo da minha conta. Quando o número apareceu no ecrã do smartphone, senti que me faltava o ar. 73 euros. 73 euros no dia do salário? O meu ordenado era de cerca de 2.500 euros. Depois de descontar os pagamentos do cartão de crédito e as contas por débito direto, deveriam sobrar entre 1.000 e 1.500 euros. Mas 73 euros? Aquilo não fazia sentido. Verifiquei outra vez, a pensar que talvez tivesse visto mal, mas o número era o mesmo, 73 euros. Querido, querido! Chamei pelo meu marido, a caminho da sala. A minha voz tremia um pouco, estava nervosa. O que foi? Disse ele, finalmente baixando o som da televisão com o comando. Por que é que temos tão pouco dinheiro na conta? Hoje é dia de salário e só tenho 73 euros. Ah, que estranho, disse ele, pegando no seu próprio telemóvel. Eu fiquei a ver, e a conta dele estava numa situação semelhante. Tinha cerca de 500 euros. Querido,
Onde está o teu salário? De certeza que entrou hoje. Ah, isso, começou ele, hesitando. Naquele momento, um pensamento terrível passou-me pela cabeça. Será que ele tinha enviado o dinheiro outra vez à mãe? Será que enviaste outra vez dinheiro à mãe? Perguntei, com cuidado. Na verdade, no mês anterior, tinha acontecido algo parecido. A minha sogra precisava de dinheiro para despesas médicas e o meu marido tinha-lhe enviado a maior parte do seu salário. A mãe tem tido muitas despesas médicas ultimamente. A operação ao joelho, os medicamentos caros. Foi só este mês. Só este mês? Insisti, mas ele evitou a resposta. Caminhei em direção ao frigorífico. Tinha de preparar o jantar, mas quando abri a porta tive outro choque. Um Tupperware com restos de comida, 3 ovos, meio pacote de leite e umas folhas de alface murchas, era tudo o que havia. Este era o estado do nosso frigorífico na noite do dia de salário. Senti que algo estava profundamente errado. Naquela noite de dezembro, o ar frio do frigorífico bateu-me na cara. Naquele instante, as memórias dos últimos meses vieram-me à mente. Querido, não foi só este mês, disse eu, fechando a porta do frigorífico. No mês passado e no anterior também. Desde quando é que isto acontece? O meu marido não respondeu e voltou a virar a cabeça para a televisão. Abri a gaveta da cozinha e tirei o livro de contas que sempre usei. Abri-o e comecei a ver os registros dos últimos meses. Outubro, novembro, dezembro. Durante 3 meses, o salário do meu marido não tinha entrado uma única vez para as despesas da casa. Não, para ser mais precisa, desde julho. 6 meses. Durante meio ano, eu tinha suportado sozinha todas as despesas da casa. Com o meu salário, pagava a eletricidade, o gás, o condomínio, a comida, os transportes e até a mesada do meu marido. Querido, isto faz algum sentido? A minha voz tremia. Não de raiva, mas de desespero. Trabalhei arduamente durante 16 anos, mas não sabia que o meu salário sozinho seria tão insuficiente para nós os dois. A mãe está doente. Sabes quanto custam as despesas médicas? Só a operação ao joelho custou milhares de euros, disse ele, elevando um pouco a voz. Mas no seu tom, senti uma atitude defensiva, como se ele soubesse que estava errado, mas não quisesse admitir. Então, e nós? Como é que vivemos? Eletricidade, gás, condomínio, comida, transportes. Queres que eu pague tudo isto sozinha com o meu salário? Se estás assim tão preocupada, vai tu falar diretamente com a mãe, respondeu ele. Fiquei sem palavras. Ele estava a sugerir que eu fosse ter com a minha sogra e dissesse: por favor, pare de levar o salário do seu filho. Como é que uma nora poderia dizer uma coisa dessas? Nesse momento, o meu telemóvel tocou. Era um número que não conhecia. Atendi e era da empresa do cartão de crédito. Boa tarde, é a cliente Ana Pereira? Estamos a ligar porque se verificou um atraso no pagamento do seu cartão de crédito este mês. Serão cobrados juros de mora, pelo que pedimos que regularize a situação o mais rápido possível. Depois de desligar a chamada, deixei-me cair no sofá da sala. O meu marido voltou a ligar a televisão e ouviam-se as gargalhadas de um programa de comédia. Aquele som contrastava tanto com a nossa situação que me senti ainda mais triste. Olhei pela janela. No céu noturno de dezembro, viam-se algumas estrelas, e do andar de baixo ouviam-se as gargalhadas de uma família. Provavelmente estavam a preparar-se para o Natal. Ouviam-se vozes de crianças e um ambiente acolhedor. E a nossa casa? O frigorífico vazio, os avisos de dívida a acumularem-se, e o meu marido parecia não ter consciência do problema. A vida estável que eu tinha construído ao longo de 16 anos estava a desmoronar-se sem que eu desse por isso. Naquela noite, deitada na cama, a olhar para o teto, pensei: o meu marido já ressonava e eu não conseguia dormir. Eu não posso continuar a viver assim. Não sabia exatamente o que fazer, mas a ideia de que algo fundamental tinha de mudar não me saía da cabeça. Decidi que na manhã seguinte tinha de ver em detalhe o extrato da conta do meu marido. Tinha de saber exatamente desde quando, quanto e de que forma ele andava a transferir dinheiro para a mãe. Só assim poderia compreender a situação e decidir o que fazer a seguir. Na manhã seguinte era sábado. O meu marido dormia até mais tarde, como de costume,
e eu levantei-me às 6h30 para fazer café. Tinha de confirmar o extrato da conta dele, como tinha decidido na noite anterior. Nos últimos meses, com o trabalho no hospital, tinha descurado a gestão das contas. Sempre que o meu marido dizia, tenho de ajudar a mãe com as despesas do hospital, eu simplesmente concordava. Mas depois de ver os avisos de dívida, percebi que a situação era muito mais grave do que eu pensava. Quando o meu marido se levantou, por volta das 9, e veio para a sala, eu estava sentada à mesa. À minha frente estavam os papéis que eu tinha organizado, o livro de contas, os extratos do cartão de crédito e os extratos bancários. Querido, já te levantaste? Queres café? Sim, obrigado. Depois de ir à casa de banho, o meu marido sentou-se à mesa. Enquanto pegava no café que lhe estendi, olhou de relance para os papéis e a sua expressão endureceu um pouco. Querido, como te disse ontem, preciso de ver o teu extrato bancário, disse eu, com cuidado. Por quê? Para que tanto drama? Viste os avisos de dívida ontem. Precisamos de saber exatamente qual é a nossa situação. Ele suspirou e pegou no telemóvel. Abriu a aplicação do banco e mostrou-me o histórico da conta. Sentei-me ao lado dele e olhamos juntos para o ecrã. E o que eu vi foi verdadeiramente chocante. 25 de julho. Saída de 4.000 euros. Nome do destinatário, Isabel. Era a minha sogra. 25 de agosto. Saída de 4.000 euros. Nome do destinatário, Isabel. 25 de setembro. Saída de 4.000 euros. Nome do destinatário, Isabel. Todos os meses, exatamente no dia do salário, exatamente 4.000 euros tinham sido transferidos, 6 vezes seguidas. O salário do meu marido era de 5.000 euros. Depois dos impostos, ficava com cerca de 4.500 euros. Ou seja, durante meio ano, ele tinha enviado quase todo o seu salário para a mãe. Querido, o que é isto? Perguntei, apontando para o ecrã. São as despesas médicas da mãe. Já te disse, despesas médicas de 4.000 euros todos os meses? Durante meio ano, ela foi operada, fez fisioterapia e também precisei de ajudar com as despesas do dia a dia. A voz dele foi diminuindo. Peguei no meu telemóvel e abri a calculadora. 4.000 euros vezes 6 meses. 24.000 euros. São 24.000 euros, querido, disse-lhe, mostrando-lhe o resultado. Sabes o dinheiro que isso é? É o preço de um carro novo. Ele não respondeu. Abri o meu livro de contas e mostrei-lhe as minhas despesas dos últimos 6 meses. Durante este tempo, paguei a eletricidade, o gás, o condomínio, a comida, os transportes e até a tua mesada. Tudo com o meu cartão de crédito. Fui-lhe mostrando os extratos um por um. As compras no supermercado, os débitos diretos das contas, o combustível na bomba de gasolina, até o dinheiro que ele gastou com os amigos. Tudo tinha saído do meu cartão. Todos os meses, entre 2.000 e 2.500 euros. Ou seja, eu paguei todas as nossas despesas, enquanto o teu salário ia quase todo para a tua mãe. É isto, não é? Tu ganhas 5.000 euros e deixas umas centenas em casa, e eu ganho 2.500 e pago tudo para nós os dois. A minha voz tinha um tom cortante, não por raiva, mas por frustração. O rendimento anual do meu marido era de cerca de 70.000 euros, mas para a nossa casa só entrava o meu, de 35.000 euros. Nesse momento, o telemóvel dele tocou. Era a minha sogra. Ele atendeu e saiu da sala para falar no corredor. A voz dele era baixa, não conseguia ouvir bem, mas percebi palavras como sim, mãe, ok, está bem. Cerca de 10 minutos depois, ele voltou com uma expressão ainda mais sombria. O que é que a mãe disse? Perguntei. Ele hesitou antes de responder. Ela precisa de fazer mais exames, uma ressonância magnética. E os medicamentos ficaram mais caros. Ela precisa de mais dinheiro, é isso? Bem, cerca de 2.000 euros a mais este mês. Eu não conseguia ouvir mais. Levantei-me de repente e fui até a janela. Do 13º andar, via-se o complexo de apartamentos. Era sábado de manhã e as crianças corriam no parque infantil enquanto os pais conversavam nos bancos. Querido, vou ser sincera, disse eu, a olhar pela janela.
Cheguei ao meu limite. Com o meu salário mal consigo sustentar-nos aos dois. Sustentar a tua mãe também é impossível, mas não podemos simplesmente ignorar a mãe. Não estou a dizer para a ignorarmos. Estou a dizer que temos de ter limites. Não podemos ajudá-la ao ponto de a nossa própria vida se desmoronar. Voltei a sentar-me à mesa, de frente para ele, e falei com calma. Querido, não somos divorciados. Somos um casal. Mas qual é a nossa situação agora? Tu és um filho exemplar para a tua mãe e eu, sozinha, cuido da nossa casa. Achas que isto é uma vida de casado normal? Ele baixou a cabeça, mas não parecia arrependido, parecia irritado. Então o que queres que eu faça? Deixe a minha mãe doente e desamparada? Quem disse para a deixares? Estou a dizer para sermos razoáveis. Em vez da maior parte do salário, apenas uma parte, de acordo com as nossas possibilidades. Talvez 1.000 ou 1.500 euros. Uma parte? Sabes quanto custam as despesas médicas? Sabes como os custos da saúde estão caros hoje em dia? Ao ouvir as palavras dele, senti que algo estava estranho. Eu também trabalho na área da saúde. Tenho uma ideia de quanto custa uma operação ao joelho ou sessões de fisioterapia. Não é tão caro ao ponto de custar 4.000 euros todos os meses. Nem o custo total da cirurgia chegaria a esse valor. Querido, onde é que a mãe está a ser tratada exatamente? Em que hospital? Por quê? Estou curiosa, já que as despesas são tão altas. Como também sou da área da saúde, talvez possa ajudar a ver se os tratamentos são comparticipados pelo seguro de saúde. Ele hesitou. Vendo-o assim, tive a certeza de que ele estava a esconder alguma coisa. É num hospital perto de casa. Não precisas de te preocupar com isso. Nesse momento, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp. O ecrã iluminou-se e vi parte da mensagem. Era da mãe dele. O conteúdo era: vamos ao centro comercial este fim de semana. Uma pessoa que recebe 4.000 euros por mês para despesas médicas quer ir ao centro comercial. E por baixo, vi mensagens anteriores. Vamos fazer uma massagem. Marquei o cabeleireiro. Naquele instante, tudo fez sentido. Não eram despesas médicas. Era simplesmente o dinheiro para as despesas dela. Ou melhor, uma mesada. O meu marido estava a dar uma mesada à mãe, e uma bem generosa, de mais de 4.000 euros por mês. Querido, chamei-o em voz baixa. A mãe está mesmo doente? Claro que está. Por que dizes coisas estranhas? Então tens algum relatório médico ou receita? Deixa-me ver. O rosto do meu marido ficou visivelmente tenso. E de repente começou a zangar-se. Por que é que estás sempre a desconfiar? Achas que estou a mentir? Não estou a desconfiar. Quero ter a certeza. A nossa situação é esta, e acho que precisamos de esclarecer as coisas. O que há para esclarecer? A mãe está doente, eu ajudo-a. Ponto final. Ele gritou. Levantou-se da cadeira e foi para o quarto, batendo com a porta. Fiquei sozinha na sala, a olhar novamente para o extrato da conta. Todos os meses, no mesmo dia, exatamente a mesma quantia, 4.000 euros. Como podia ser tão regular? Se fossem despesas médicas, o valor seria diferente todos os meses. Nesse momento, o meu telemóvel tocou. Era a enfermeira-chefe do hospital, uma colega. Ana, tens tempo hoje à tarde? Vamos tomar um café? Sim, claro. Vou ter contigo. Eu precisava de sair de casa. Senti que não valia a pena continuar a falar com o meu marido e queria desabafar com alguém. Enquanto me vestia, percebi o quão ingênua eu tinha sido durante meio ano. O meu marido, com a desculpa das despesas médicas da mãe, estava a dar-lhe uma mesada generosa, e todo o peso das nossas despesas domésticas tinha caído sobre mim. Ao sair de casa, tomei uma decisão. Não podia continuar a viver assim. Era necessária uma mudança radical. Naquela segunda-feira à noite, quando voltei do hospital, havia um par de sapatos extra na entrada. Sapatos de senhora. Não eram meus, nem podiam ser do meu marido. O meu coração gelou por um instante. Cheguei, anunciei. Da sala, ouvi uma resposta. Não era a voz do meu marido, mas sim da minha sogra. Mãe, quando chegou? Perguntei, ao entrar na sala. A minha sogra estava sentada no sofá. Na mesa, à sua frente, havia vários tupperwares, e ao seu lado, o meu marido comia o que parecia ser um petisco. Ana, trouxe uns petiscos. O João parecia mais magro ultimamente.
Enquanto falava, a minha sogra olhou-me de cima a baixo. Senti um olhar cortante. Obrigada. Mas como entrou? Não estávamos em casa. Ah, o João deu-me a chave, para usar quando precisasse. Olhei para o meu marido. Ele continuava de cabeça baixa, a comer. Quando é que ele lhe tinha dado a chave? Por que é que não me tinha dito nada? Queria perguntar, mas não podia fazer-lo à frente da minha sogra. Ana, senta-te. Tenho de falar contigo, disse ela, batendo no sofá. Sentei-me, sem outra opção. O João parece andar muito estressado. Aconteceu alguma coisa em casa? Ah, não é nada disso. Tentei responder, mas ela interrompeu-me com um gesto de mão. Não, de certeza que aconteceu alguma coisa. O João ligou-me ontem a suspirar. Acho que a culpa é tua, Ana. Minha? Sim. Se estás sempre a refilar por causa de dinheiro, é normal que um homem fique estressado. Os homens trabalham para sustentar a família, se não percebes isso. Fiquei sem palavras. Ele devia ter lhe contado toda a conversa que tivemos no fim de semana. Mãe, não é isso. O que não é? Está errado o João ser um bom filho para mim? A voz dela tornou-se mais aguda. Não é que esteja errado ser um bom filho, mas gostaríamos que tivesse em conta a nossa situação. Situação? Vocês os dois trabalham, ganham dinheiro. Que situação tão má é essa? É que sou eu que pago todas as despesas da casa. O salário do meu marido vai quase todo para si, e não é suposto ser assim. É dever dos filhos cuidar dos pais, disse ela com firmeza. Enquanto falava, começou a arrumar os Tupperwares na mesa. E tu, Ana, como enfermeira, deves ganhar bem. Deves conseguir pagar as despesas da casa. Fiquei tão chocada que olhei para o meu marido, mas ele continuava de cabeça baixa, sem dizer uma palavra em defesa da mãe. Mãe, eu também trabalho muito, mas tenho os meus limites. É impossível pagar as despesas de 2 pessoas com o meu salário. Limites? Os jovens de hoje são tão mal educados. A sogra diz que está com dificuldades e a nora fala em limites. A voz dela ficou ainda mais alta. Nesse momento, o meu marido finalmente levantou a cabeça. Mãe, a Ana também tem razão. Nós também estamos com dificuldades. João, de que lado é que tu estás? A sogra zangou-se, chamando-o pelo nome. Do teu lado, mãe. Mas o quê? Depois de tudo o que eu sofri para te criar. Agora que te peço uns trocos, isso é um fardo. O meu marido baixou novamente a cabeça. Senti-me frustrada ao ver aquela cena. Mãe, não são uns trocos. Foram 24.000 euros em meio ano, disse eu com cuidado. 24.000 euros não é nada. O que é que se pode fazer com esse dinheiro hoje em dia? Desdenhou ela. Com esse dinheiro, nós poderíamos viver mais de 1 ano. Para mim, isso é muito dinheiro. És tu que és muito agarrada. O dinheiro é para se gastar. Se passas a vida a poupar, que vida aborrecida. A minha sogra tirou o telemóvel da mala e mostrou-me qualquer coisa. Olha, foi isto que comprei ontem no centro comercial. E também encomendei uma cadeira de massagens. No ecrã, vi uma mala de marca cara e cosméticos. O preço da mala era mais de 2.000 euros. Com o dinheiro que o meu filho me dá com tanto carinho, não posso comprar estas coisas. O João também fica orgulhoso por me ver a usar coisas boas. Naquele momento compreendi tudo. A minha sogra estava a usar o salário do filho para comprar artigos de luxo e achava isso perfeitamente normal. Mãe, mas nós estamos mesmo com dificuldades. Temos contas em atraso. Então, Ana, trabalha mais. Faz turnos da noite, arranja um segundo emprego. Eu já trabalho o suficiente. Suficiente? E ainda por cima não deixas o teu marido ser um bom filho. Não consegui aguentar mais e levantei-me. Mãe, desculpe, mas nós também temos de viver. Não podemos dar-lhe dinheiro incondicionalmente. O quê? A nora a dizer à sogra que não pode dar dinheiro incondicionalmente? Gritou ela, levantando-se de repente. Então sai desta casa e não toques no salário do meu filho. Ao ouvir aquilo, não consegui mais conter-me. Está bem. Então eu saio. A minha resposta deixou a sala em silêncio. A minha sogra e o meu marido olharam para mim sem dizer uma palavra. Espera, Ana. O meu marido tentou dizer alguma coisa, mas eu fui para o quarto e fechei a porta. Deitada no quarto, ao olhar para o teto, as lágrimas começaram a cair. Pela primeira vez em 13 anos de casamento, senti que aquela casa não era minha. A minha sogra podia entrar quando quisesse com a sua chave,
O meu marido não me defendia e eu era tratada como uma pessoa que só servia para trazer dinheiro para casa. Cerca de 1 hora depois, a minha sogra foi-se embora e o meu marido entrou no quarto. Ana, não leves as palavras da mãe tão a sério. Ela estava zangada. E tu, o que achas? Das palavras da mãe? De ela me ter dito para sair de casa? Foi só porque estava zangada. Mesmo que tenha sido dito com raiva, magoa. Mas tu só defendeste a tua mãe. O meu marido não sabia o que dizer. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do hospital. Um anúncio de recrutamento urgente para uma missão médica. Precisavam de uma enfermeira para ir para os Açores por um curto período. Naquele instante, tomei uma decisão. Iria mesmo sair de casa. Não sabia como era a vida nos Açores, mas de certeza que seria melhor do que a minha situação atual. Querido, eu posso mesmo ir-me embora, disse eu em voz baixa. Ir embora? Para onde? Ainda não decidi, mas não posso continuar a viver assim. Ele não disse nada e saiu. Ouvi o som da televisão na sala. No meu telemóvel, voltei a ler o anúncio para os Açores. O salário era bom e dava um alojamento. Acima de tudo, a ideia de ir para uma ilha longe daqui agradava-me. Pensei em candidatar-me imediatamente, mas decidi pensar mais um dia. No entanto, no meu coração, a decisão já estava tomada. Não podia continuar a viver daquela maneira. Na noite seguinte, não consegui dormir. Olhei para o relógio. Eram 3 da manhã. Ao meu lado, o meu marido ressonava. Eu olhava para o teto, perdida em pensamentos. As palavras da minha sogra não me saíam da cabeça. Então sai desta casa. Aquela frase não parava de ecoar nos meus ouvidos. No início, senti raiva, mas agora tudo parecia mais claro. Era isso mesmo que eu ia fazer. Em 13 anos de casamento, nunca tinha ido a lado nenhum por minha própria vontade. Sempre me adaptei aos horários do meu marido, aos planos da família dele, aos meus turnos no hospital. Mas agora, queria mesmo ir para um sítio que eu escolhesse. Às 4 da manhã, levantei-me em silêncio. Fui até ao roupeiro, tentando não fazer barulho para não acordar o meu marido. Tirei a pequena mala de viagem que costumava usar para as viagens de trabalho e comecei a meter a roupa de que precisava. Alguns uniformes de enfermeira, roupa do dia a dia, roupa interior, artigos de higiene. Não podia levar muito, nem queria. Ao arrumar a roupa, percebi que tinha poucas peças de que realmente gostava. A maioria era roupa prática. Há muito que não comprava um vestido bonito ou um acessório. O dinheiro era sempre preciso para a casa. Na cômoda, peguei nas minhas cadernetas bancárias, nos cartões e no meu documento de identificação. Tinha uma conta poupança em meu nome, que também levei. Hesitei por um momento em relação à aliança de casamento, mas decidi manter LA. Afinal, ainda não era o fim definitivo. Quando acabei de fazer a mala, reparei que estava surpreendentemente leve. Era amargo pensar que 13 anos de casamento cabiam naquela pequena mala. Fui à cozinha e deixei os papéis organizados em cima da mesa. O livro de contas dos últimos 6 meses, os extratos do cartão de crédito e todos os registros das despesas que eu tinha suportado sozinha. Eletricidade, gás, condomínio, comida, comunicações e até a mesada do meu marido. Em cima de tudo, deixei uma carta que escrevi durante a noite. Querido, preciso de um tempo para mim, por isso vou-me embora. Se olhares para estes papéis, vais perceber como foi a nossa vida nos últimos 6 meses. A partir de agora, por favor, trata tu destes assuntos. A tua mãe disse-me para sair, e é isso que vou fazer. Não vou atender o telemóvel por enquanto. As lágrimas caíram enquanto escrevia a carta. Nunca pensei que acabaria assim, mas não aguentava mais. Abri o frigorífico. Continuava vazio. Uma caixa com sobras, 2 ovos, meio pacote de leite. Este era o frigorífico da casa de um homem que ganhava 5.000 euros e de uma mulher que ganhava 2.500. Ao calçar os sapatos na entrada, tive cuidado para não fazer barulho com as rodas da mala. Tinha medo que o meu marido acordasse. Ou melhor, tinha medo de não conseguir ir-me embora se ele acordasse. Se ele acordasse e perguntasse, onde vais? Desculpa, vamos conversar. O meu coração poderia vacilar. A minha mão tremeu um pouco ao rodar a maçaneta da porta. Será que posso mesmo ir-me embora assim? Pensei.
Mas as palavras da minha sogra voltaram-me à mente. Então sai desta casa. Aquelas palavras deram-me coragem. Ao abrir a porta, o ar frio da madrugada bateu-me na cara. Era final de dezembro e o meu hálito formava uma nuvem branca. O corredor estava silencioso e todas as outras casas estavam às escuras. Enquanto descia no elevador, senti uma coisa estranha. Não estava triste, sentia-me aliviada. O alívio de ter finalmente tomado uma decisão. Era a primeira vez em 13 anos que tomava uma decisão por mim própria. Ao passar pelo átrio do prédio, cruzei-me com o segurança. Ele acenou com a cabeça, cumprimentando-me, mas parecia um pouco surpreendido por me ver àquela hora. Ao sair do condomínio, o vento frio bateu-me no rosto. Num dia normal teria tido frio e vontade de voltar para dentro, mas naquele dia, até a brisa me pareceu refrescante. Fui para a avenida principal para apanhar um táxi. Eram poucas as viaturas àquela hora, mas depois de uns 10 minutos, vi um táxi livre. Acenei e ele parou. Para onde vai? Para a estação de Campanhã, por favor. O motorista olhou para mim pelo espelho retrovisor. Devia estar curioso por me ver com uma mala àquela hora da madrugada. Vai viajar cedo. É uma viagem de trabalho? Sim, algo do gênero. Não queria mais conversa, por isso olhei pela janela. A cidade do Porto, às 5 da manhã, estava silenciosa. Ocasionalmente, passavam carrinhas de entregas, e só as lojas de conveniência, 24 horas, tinham as luzes acesas. Ao ver a paisagem a passar, pensei, vivi 13 anos com estes edifícios, com estas ruas, e agora estou a ir-me embora. Era um caminho que talvez não voltasse a percorrer. Cheguei à estação de Campanhã por volta das 5h30. Havia mais gente do que eu esperava. Pessoas que iam apanhar os primeiros comboios. Pessoas que voltavam para casa depois do turno da noite. Fui comprar um bilhete de Alfa Pendular para Lisboa. O primeiro era às 6h40. Tinha de esperar cerca de 1 hora. Comprei o bilhete e sentei-me na sala de espera. Olhei para o telemóvel. Ainda não tinha nenhuma chamada. O meu marido ainda devia estar a dormir. Enquanto bebia um café na sala de espera, pesquisei informações sobre os Açores. Descobri que era um arquipélago maior do que eu pensava. A população, as infraestruturas de saúde. Uma informação que me chamou a atenção foi que, no inverno, os voos eram frequentemente cancelados. Se o tempo estivesse mal, podia-se ficar retido durante dias. Ainda bem, pensei, se o contacto fosse cortado, seria melhor para mim. Ao entrar no Alfa Pendular e sentar-me no meu lugar, senti que estava mesmo a ir-me embora. Ao olhar para a paisagem que passava pela janela, refleti sobre os meus últimos 13 anos. No início do casamento, fomos felizes. O meu marido gostava de mim e eu dava-me bem com a minha sogra. Mas a partir de certa altura, tudo mudou. Tornou-se normal eu trabalhar e contribuir, e as exigências da minha sogra foram aumentando. A situação piorou quando o salário do meu marido aumentou. Ele achava que, como ganhava mais, tinha de dar mais à mãe. Eu continuava no mesmo sítio, mas a mesada da minha sogra não parava de aumentar. O comboio atravessava as paisagens rurais de Portugal, com as suas montanhas e campos. Ainda era inverno, e as árvores estavam despidas, mas a vista transmitia uma sensação de frescura. Cheguei a Lisboa por volta das 9 da manhã. Apanhei um táxi para o aeroporto. Pelo caminho já sentia o cheiro a mar. Comecei a sentir-me um pouco mais calma. No táxi, verifiquei novamente o e-mail sobre a vaga nos Açores. Tinha enviado a minha candidatura na noite anterior, mas ainda não tinha resposta. Como precisavam de alguém com urgência, acreditei que me contactariam. O aeroporto de Lisboa era enorme. Havia vários terminais, e eu procurei o das partidas para os Açores. Havia muita gente no balcão de check-in, turistas e pessoas com muita bagagem. Fui comprar o bilhete e o funcionário disse-me, com um ar preocupado, o voo é às 2 da tarde, mas há previsão de mau tempo e pode ser cancelado amanhã e depois. Quer mesmo ir? Sim, não há problema. Ainda bem, pensei. Se os voos fossem cancelados, eu não poderia voltar tão cedo. Depois de comprar o bilhete, esperei na zona de embarque. O meu telemóvel começou a tocar. Era o meu marido. Devia ter reparado que eu não estava em casa. Não atendi. Recebi logo uma mensagem. Ana, onde estás? Não estás em casa. Liga-me. Depois disso, recebi uma série de chamadas.
Marido, sogra, iam alternando. Coloquei o telemóvel em silêncio e guardei-o na mala. Almocei umas sandes na zona de embarque. Foi a primeira refeição que fiz sozinha em muito tempo. Não me senti sozinha, senti-me em paz. Ninguém me criticava por comer e eu podia comer o que quisesse. Na hora do almoço, embarquei. O voo para os Açores demorava cerca de 2 horas e meia. Ao entrar no avião, olhei para trás e vi Lisboa a ficar para trás. Quando o avião levantou o voo, senti uma certa turbulência. Preocupei-me com os enjoos, mas felizmente correu tudo bem. Fui até a janela e o ar que entrava era fresco. O vento no céu era um pouco frio, mas refrescante. Era a primeira vez em 13 anos que ia para algum lado por minha própria vontade. No avião, verifiquei novamente o e-mail sobre a vaga nos Açores e tinha uma resposta. Tinha chegado às 11 da manhã, mas eu não a tinha visto enquanto esperava em Lisboa. Esma. Senhora enfermeira Ana Pereira, após análise da sua candidatura, gostaríamos de a convidar para uma entrevista amanhã de manhã, com possibilidade de iniciar funções imediatamente. Devido à urgência, agradecemos uma resposta rápida. O alojamento será providenciado pelo Centro de Saúde. Respondi imediatamente. Agradeço o contacto. Confirmo a minha presença na entrevista amanhã. Encontro-me neste momento a viajar para os Açores. 2 horas depois, peguei no telemóvel e tinha mais de 30 chamadas não atendidas. O meu marido e a minha sogra tinham continuado a ligar. Tinha também mais de uma dezena de mensagens que não li. Em vez disso, enviei uma mensagem. Vou tirar uns dias para mim. Não me contactem. E desliguei o telemóvel. Por volta das 5 da tarde, comecei a ver a Ilha Terceira. A ilha foi crescendo, e as montanhas e as falésias tornaram-se visíveis. Era maior e mais bonita do que eu imaginava. As falésias rochosas pareciam uma muralha, e entre elas viam-se casas. Quando aterrei em Angra do Heroísmo, o ar era diferente. O cheiro a mar era intenso e o vento era forte, mas tudo me pareceu novo. Era completamente diferente do ar pesado do porto. Ao sair do aeroporto, precisava de encontrar o meu alojamento. O centro de saúde tinha me dito que o providenciaria. Liguei o telemóvel e tinha outro e-mail do centro de saúde. O alojamento é um T0 perto do centro de saúde. Quando chegar, por favor, contacte-nos. Apanhei um táxi para o centro de saúde de Angra do Heroísmo. As estradas da ilha eram estreitas e sinuosas, mas a paisagem era deslumbrante. Ao chegar ao centro de saúde, encontrei-me com o responsável, que me recebeu de braços abertos. Precisavam de uma enfermeira com urgência e agradeceram-me por ter respondido ao anúncio. O alojamento que me indicaram era um pequeno de 0 a 5 minutos a pé do centro de saúde. Estava mobilado e limpo. Acima de tudo, era o meu espaço. Naquela noite, ao adormecer no meu pequeno T0 nos Açores, pensei: pela primeira vez, estou a viver a vida que eu quero. Não sabia o que me esperava, mas tinha a certeza de que seria melhor do que a minha vida anterior. Pela janela, ouvia o som das ondas. Adormeci ao som do mar, e foi um sono tranquilo, como há muito não tinha. Na manhã seguinte, acordei às 6. Abri a janela e vi o mar. Uma paisagem que não se via no porto. O som das ondas entrava naturalmente pelos meus ouvidos e o ar era puro. Depois de me arranjar, fui para o centro de saúde de Angra do Heroísmo. Disseram-me que ficava a 5 minutos a pé, mas na realidade demorei 7. O caminho era um pouco íngreme. O centro de saúde era mais pequeno do que eu esperava. Um edifício de 2 andares, mas tendo em conta que era numa ilha, estava bem equipado. À entrada encontrei-me com o Dr. Manuel, o coordenador. Um homem de cerca de 50 anos, com um ar afável. É a enfermeira Ana Pereira? Muito obrigado por ter vindo com tanta urgência. Olá. Vim para ajudar no que for preciso. A entrevista foi uma formalidade. Verificaram a minha experiência e explicaram-me a situação na ilha. No inverno, havia falta de profissionais de saúde, o que criava muitas dificuldades. Aqui, as emergências são frequentes. Se os voos forem cancelados, não podemos evacuar os doentes para o continente. Nesses casos, o papel dos enfermeiros é crucial. Ao ouvir o coordenador, senti que tinha vindo para um sítio onde era realmente necessária. No Hospital Central do Porto, se eu não estivesse, haveria sempre outros enfermeiros.
Mas aqui eu era indispensável. O meu primeiro turno começou naquela tarde. O centro de saúde tinha cerca de 10 camas de internamento e 3 consultórios. Não havia muitos doentes, mas a maioria eram idosos. A partir das 2 da tarde, os doentes começaram a chegar. Um avô que vinha fazer o controlo da diabetes, uma avó com artrite que vinha para a fisioterapia. Todos me olhavam com curiosidade. É a enfermeira nova, não é? De onde veio? Vim do Porto. Ah, que longe. Deve ter sido uma grande viagem. As pessoas da ilha eram simpáticas, pareciam conhecer-se todas, e trataram-me com familiaridade. No Hospital do Porto, havia uma certa distância entre os doentes e os enfermeiros, mas aqui o ambiente era familiar. Por volta das 7 da tarde, houve uma emergência. Uma menina de 12 anos de uma freguesia próxima foi trazida com febre alta e dificuldade em respirar. O nome dela era Sofia. Senhora enfermeira, a minha neta começou de repente com febre muito alta. E está com falta de ar? Disse a avó, a chorar. A Sofia estava consciente, mas o rosto estava vermelho e febril. A temperatura era de 39, 8 Drocé. Enquanto o médico a examinava, eu fiquei ao lado dela. A menina estava agitada e chorava, mas quando lhe peguei na mão, acalmou-se um pouco. Sofia, está tudo bem. A tia está aqui. Não te preocupes. A Sofia apertou-me a mão e acenou com a cabeça. Senti uma enorme compaixão por ela. O diagnóstico foi bronquite aguda. Não era uma situação grave, mas como a febre estava muito alta, era preciso ficar em observação. O problema era que não havia enfermeiros suficientes para o turno da noite. Eu fico a vigiar lá durante a noite. Ofereci-me. Era o meu primeiro dia e talvez fosse um exagero, mas não podia deixar a menina sozinha. Por volta das 10 da noite, a avó da Sofia foi para casa e ficamos só as duas no centro de saúde. A Sofia ainda tinha febre, mas estava a melhorar aos poucos. Tia, tenho sede. Queres água? Dei-lhe um copo de água e ela bebeu aos poucos. Depois perguntou-me: Tia, de onde vieste? Vim de um sítio chamado Porto. É uma cidade grande no continente. E por que vieste para aqui? Fiquei sem resposta. Não sabia o que lhe dizer. Vim para ajudar crianças como tu. A Sofia sorriu. Mesmo doente, tinha um sorriso rasgado. A tia é muito querida. Pareces a minha mãe. Ao ouvir aquilo, senti um aperto no coração. Perguntei-me onde estaria a mãe da Sofia, mas não tive coragem de perguntar. Pelas 2 da manhã, a febre da Sofia tinha baixado bastante. Estava nos 37, 5 Drous. A respiração estava estável e ela dormia profundamente. Sentei-me numa cadeira ao lado dela, a observar ela. Ao ouvir a sua respiração calma, pensei, o que é que eu andava a fazer da minha vida no Porto? A cuidar do meu marido, a aturar a minha sogra, a tratar da casa. Quando é que eu tinha feito algo de que gostasse, algo que me desse satisfação? Lembrei-me por que é que me tinha tornado enfermeira. Aos 23 anos, quando comecei, queria mesmo ajudar as pessoas. Gostava de cuidar dos doentes e sentia-me realizada. Mas, a certa altura, tornou-se apenas um trabalho para ganhar dinheiro. Pelas 5 da manhã, a Sofia acordou. A febre tinha desaparecido quase por completo e ela tinha uma cor muito melhor. Tia, estiveste aqui a noite toda? Sim. Estavas doente, por isso fiquei aqui contigo. Obrigada. A minha mãe também faz isto. A tia fez o mesmo que ela. As palavras da Sofia emocionaram-me. Cuidar de uma criança era assim tão gratificante. Às 7 da manhã, a avó da Sofia chegou. Ao ver a neta muito melhor, ficou muito grata. Senhora enfermeira, graças a si, a minha neta está muito melhor. Muito obrigada. Não tem de agradecer. É o meu trabalho. Antes de ter alta, a Sofia veio ter comigo e disse: Tia, voltas amanhã? Sim, volto amanhã. Prometes? A Sofia estendeu-me o dedo mindinho e eu entrelacei-o com o meu. Naquele momento, senti um calor no coração. Depois de a Sofia ir embora, o coordenador veio ter comigo. Descansou? Desculpe tê-la feito trabalhar a noite toda, no primeiro dia. Não faz mal. Foi muito gratificante. As pessoas aqui vão gostar muito de si. Enfermeira Ana. Já se espalhou a notícia. A enfermeira simpática que veio do Porto. À hora de almoço, fui dar um passeio perto do centro de saúde.
Caminhei por uma estrada com vista para o mar, e o ar era incrivelmente puro. Não se comparava com o ar pesado do porto. As pessoas com quem me cruzava cumprimentavam-me. Já me reconheciam. É a enfermeira nova, não é? Bem-vinda. Foi a senhora que cuidou da Sofia, não foi? Obrigada. Senti que todos me agradeciam sinceramente. Senti que era uma pessoa útil. À noite, quando voltei para o meu alojamento, abri a janela e olhei para o mar. Ouvi o som das ondas e o pôr do sol pintava o mar de vermelho. Liguei o telemóvel e tinha dezenas de mensagens do meu marido e da minha sogra, mas não as quis ler. Aquele momento era demasiado pacífico. Lembrei-me da promessa que fiz a Sofia. Tia, voltas amanhã? Aquelas palavras tinham um grande significado para mim. O facto de alguém estar à minha espera, de eu ser necessária, dava-me uma força que eu não sabia que tinha. Naquela noite, dormi profundamente. Um sono tranquilo, depois de um dia gratificante. A minha primeira semana nos Açores foi muito tranquila. Todos os dias ia para o centro de saúde, cuidava dos doentes e à noite passeava pela praia para terminar o dia. A Sofia vinha todos os dias, de mão dada com a avó, para me ver. Tia enfermeira, hoje também vieste. Sempre que a Sofia abria a porta do centro de saúde, o meu coração iluminava-se. A menina estava completamente recuperada, mas visitar-me tinha se tornado parte da sua rotina. Naquele dia, que parecia ser igual a todos os outros, eu estava a verificar o açúcar no sangue de um avô diabético e a ajudar uma avó com artrite na fisioterapia, quando o meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido, mas era do banco. Bom dia, falo com a cliente Ana Pereira? Ligamos do Centro de Aconselhamento de Crédito do banco. Sim, sou eu. O que se passa? Recebemos um pedido de crédito rápido em seu nome e estamos a ligar para confirmar. Foi a senhora que fez o pedido? Fiquei em branco. Eu não tinha pedido nenhum crédito. Não pedi nenhum crédito. Quando é que foi feito o pedido? Foi feito online, ontem à tarde, no valor de 30 mil euros. Se não foi a senhora, pode tratar-se de uma fraude de identidade. 30 mil euros. Ao ouvir aquele valor, a imagem do meu marido veio-me à mente. Pode confirmar os dados do requerente? Por motivos de proteção de dados, não podemos fornecer informações detalhadas, mas o endereço IP é da Zona do Porto e o número de contacto utilizado não é o seu. Zona do Porto. Outro número de contacto. Tudo ficou claro. Cancele o pedido, por favor. Não tenho intenção de pedir nenhum crédito e tenho a certeza de que se trata de uma fraude. Está bem. E para evitar situações semelhantes no futuro, vamos reforçar os procedimentos de verificação de identidade. Depois de desligar a chamada, fiquei atordoada. Não conseguia acreditar que o meu marido tinha tentado pedir um crédito em meu nome sem o meu conhecimento. Nesse momento, o meu telemóvel tocou novamente. Desta vez, era a minha sogra. Não queria atender, mas senti que algo de grave se passava e atendi. Ana, volta para casa imediatamente. A voz dela estava carregada de raiva. Mãe, o que se passa? O que se passa? Sabes o quanto o nosso João está a sofrer desde que saíste de casa? Isso é. Isso o quê? Onde é que andas metida, a deixar o teu marido sozinho? Volta já para casa e pede desculpa. As palavras unilaterais da minha sogra deixaram-me sem reação. Pedir desculpa? Por quê? O que é que eu tinha feito de errado? Mãe, estou a trabalhar. Não tenciono voltar para já. Que trabalho é esse que é mais importante que o teu marido? Uma mulher casada a abandonar a casa? Onde é que já se viu? Mãe, não diga coisas sem sentido. Foi a senhora que me disse para sair. Isso foi dito com raiva. Mesmo que tenha sido dito com raiva, não deixa de magoar. Do outro lado da linha, ouvi a minha sogra a gritar. Parecia estar a falar com o meu marido. Ana, o João quer falar contigo. Vou passar-lhe. O telefone já tinha sido passado. Ouvi a voz do meu marido. Ana, quando é que voltas? Não sei. Não digas isso. Precisamos de conversar. Conversar sobre o quê? Sobre teres tentado pedir um crédito em meu nome? Fez-se silêncio do outro lado. Ele parecia não saber o que dizer. Isso foi porque estava aflito. A mãe precisava de mais dinheiro para a operação. Operação? A mãe foi operada outra vez? Não. É que... Ele não conseguia articular as palavras.
Acho que percebeu que eu sabia que ele estava a mentir. Querido, sê sincero. É mesmo para uma operação? Pela tua falta de resposta, vejo que não. Então, para que era? A mãe precisa de aumentar a caução do apartamento. A verdade finalmente veio ao de cima. Não era para uma operação. Era para a caução do apartamento da minha sogra. Ele ia pedir 30 mil euros em meu nome para aumentar a caução do apartamento da mãe. A casa onde a mãe vive está muito velha. Então pede o crédito em teu nome. Por que em meu nome? Eu já tenho alguns créditos. Ao ouvir aquilo, não consegui mais conter-me. Querido, sabes que usar o meu nome sem a minha permissão é crime? Crime? É para tanto? É para tanto, sim. Ser casado não dá o direito de usar o nome do outro como se nos apetece. A chamada voltou para a minha sogra. Ana, não achas que estás a exagerar? É um filho a ajudar a mãe. Mãe, eu também tenho os meus limites. Não aguento mais. Não aguentas? Então queres mesmo o divórcio? Ao ouvir a palavra divórcio, a minha mente clareou. Sim, o divórcio parecia ser a solução. Sim, talvez seja essa a solução. O quê? Queres mesmo o divórcio? Vou pensar nisso. Desliguei a chamada. As minhas mãos tremiam. Pela primeira vez em 13 anos de casamento, tinha falado em divórcio. Sentei-me na sala de descanso do centro de saúde e tentei organizar as minhas ideias. A tentativa de fraude, as mentiras e a total ausência de um pedido de desculpas. Não podia continuar a viver com uma pessoa assim. Nesse momento, o coordenador entrou. Enfermeira Ana, passa-se alguma coisa? Parece preocupada. Contei-lhe a situação de forma resumida. Era um assunto pessoal, por isso foi difícil entrar em pormenores, mas disse-lhe que estava com problemas familiares. Então talvez seja melhor ir ao continente por uns dias. Não, eu quero ficar aqui, mas tem de resolver esses assuntos. Assim poderá ficar aqui mais tranquila. O coordenador tinha razão. Se não resolvesse este problema, continuaria a ser atormentada. Naquela noite, de volta ao meu alojamento, liguei o computador. Comecei a organizar os documentos dos últimos meses, o extrato da conta do meu marido, os meus extratos de cartão de crédito, o livro de contas e a tentativa de fraude de identidade de hoje. Organizei tudo. Procurei um advogado na internet. Encontrei um escritório de advocacia no Porto, especializado em direito da família, e enviei-lhes um e-mail. Expliquei a situação e pedi uma consulta. Na manhã seguinte, recebi uma resposta do escritório de advocacia. Depois de analisarem os documentos, disseram-me que tinha motivos suficientes para pedir o divórcio. Em particular, a tentativa de fraude de identidade era um problema grave. À hora de almoço, fui falar com o coordenador. Dr. Manuel, preciso de ir ao continente por uns dias. Claro, pode ir quando quiser, nós ajustamos os horários. Depois de voltar, posso continuar a trabalhar aqui? O coordenador sorriu e respondeu. Claro que sim. Precisamos de pessoas como a enfermeira Ana aqui. Se quiser ficar mais tempo, pode ficar o tempo que quiser. As palavras dele tranquilizaram-me. Saber que tinha um sítio para onde voltar era um grande alívio. À noite, a Sofia apareceu novamente. Tia, por que estás triste? As crianças são muito perspicazes. Tia, vou ter de ir a outro sítio por uns dias. Quando voltas? Volto depressa. Prometo. A Sofia estendeu-me novamente o dedo mindinho. Eu fiz a promessa de que voltaria. Naquela noite, enquanto organizava os registros clínicos nos Açores, engoli o choro. Era uma pena ter de deixar aquele lugar tão pacífico, mas pensei que só depois de resolver o passado é que poderia começar de novo. Enviei os documentos para o advogado por e-mail, todas as provas e a minha vontade expressa. Pela janela, via-se o mar noturno dos Açores. O som das ondas ouvia-se, mas naquele dia pareceu-me um som triste. Mas eu estava decidida. Para começar uma nova vida naquele lugar maravilhoso, tinha de limpar o passado. Uma semana depois, deixei os Açores e apanhei o voo para o Porto. A Sofia acompanhou-me até ao aeroporto e acenou-me, uma imagem que ficou gravada no meu coração. Tia, volta depressa. A voz da menina ecoou ao vento. Eu voltarei, prometi a mim mesma. Quando cheguei ao continente, apanhei um comboio para o Porto. Era a mesma paisagem de há um mês, mas eu olhava para ela com outros olhos. Agora, sentia que aquele era um lugar que eu tinha de deixar para trás.
Ao chegar à estação do Porto, fui diretamente para o escritório do advogado. A doutora Helena Campos era uma mulher de cerca de 50 anos, calma e que inspirava confiança. Dona Ana, analisei os documentos que me enviou. A situação é mais grave do que eu pensava. A advogada espalhou os meus documentos sobre a mesa e explicou. A tentativa de fraude, o facto de ter suportado todas as despesas da casa, a pressão econômica, tudo isto são motivos para o divórcio. Podemos resolver isto por mediação? Vamos tentar a mediação. Se a outra parte não concordar, teremos de ir a tribunal, mas como temos provas suficientes, conseguiremos um acordo favorável na mediação. Depois da consulta com a advogada, fui para casa. O nosso apartamento, ao qual voltava um mês depois, estava uma desordem. A louça por lavar, a roupa por estender. O meu marido estava a trabalhar e eu, sozinha, comecei a arrumar as minhas coisas. Estava a selecionar o que queria levar, mas reparei que não havia muita coisa que me fizesse falta. À noite, o meu marido chegou do trabalho. Ficou surpreendido ao ver-me em casa. Ana, quando chegaste? Vais ficar? Não. Vim só buscar umas coisas, respondi friamente, e a expressão dele endureceu. Buscar o quê? Dei entrada com o pedido de divórcio por mediação. Na próxima semana, temos uma sessão no Tribunal de Família e Menores. O meu marido deixou-se cair no sofá. Parecia não acreditar. Queres mesmo o divórcio? Não estás só zangada? Estou a falar a sério, disse eu, com firmeza, e ele ficou atrapalhado. E o que é que a mãe disse? Não lhe disse nada. Diz-lhe tu. Naquela noite, o meu marido ligou à mãe. Falou alto na sala e eu ouvi tudo. Mãe, a Ana deu mesmo entrada com o pedido de divórcio. Ouvi a minha sogra a gritar do outro lado da linha. Parecia estar furiosa. 2 dias depois, começou a mediação no tribunal. A mediadora era uma mulher de cerca de 60 anos, que parecia ter muita experiência. Vamos ouvir as alegações de ambas as partes. Comece a requerente. Apresentei os documentos que tinha preparado. O extrato da conta do meu marido, os meus extratos de cartão de crédito, a confirmação do banco sobre a tentativa de fraude. Tinha tudo organizado. A requerente suportou sozinha todas as despesas da casa durante meio ano, enquanto o requerido transferia a maior parte do seu salário para a mãe. Além disso, recentemente, tentou contrair um empréstimo em nome da requerente sem o seu consentimento. A mediadora analisou os documentos com atenção e perguntou ao meu marido: Requerido, estes factos são verdadeiros? O meu marido baixou a cabeça e respondeu: A minha mãe estava doente e precisava de dinheiro para o hospital. Mas olhando para este extrato, vemos que todos os meses foi transferido exatamente o mesmo valor. Para despesas médicas, parece demasiado regular. O meu marido não sabia o que dizer. A mediadora continuou: E como explica a tentativa de fraude? Precisava de dinheiro com urgência. Peço desculpa. Um pedido de desculpas não resolve este problema. Isto pode ser considerado um ato criminoso. A mediadora falou com um tom severo e o meu marido ficou ainda mais encolhido. Nesse momento, ouvi a minha sogra a gritar do lado de fora da sala de mediação. A mediadora abriu a porta, falou com ela e voltou. A mãe do requerido está cá fora, mas expliquei-lhe que na mediação só podem participar as partes. Após cerca de 1 hora de mediação, houve uma pausa. No corredor, vi o meu marido e a minha sogra a conversar. Ela estava zangada. João, por que é que te mostras tão fraco? A Ana não é ninguém de especial. O meu marido tentou responder, mas a minha sogra continuou. Divórcio, nem pensar. Não vou deixar o meu filho divorciar-se. Ao ver aquela cena, tive ainda mais certeza de que sair daquela situação era a melhor solução. Quando a mediação recomeçou, a mediadora apresentou as condições específicas. A irresponsabilidade financeira do requerido e a tentativa de fraude são motivos claros para o divórcio. A mediação será favorável à requerente. O acordo final foi o seguinte: a divisão do apartamento 70/30, com a maior parte para mim, e uma indemnização de 20.000 euros, e a condição de que no futuro nenhum de nós poderia fazer exigências ao outro. Ao ouvir o acordo, o meu marido ficou chocado. A indemnização parece-me demasiado alta. A fraude de identidade pode levar a uma queixa-crime. Este acordo é bastante generoso,
respondeu a mediadora com firmeza. No final, o meu marido aceitou o acordo. Não tinha outra opção. Ao assinar os papéis, ele disse em voz baixa: "Desculpa, foi o primeiro e último pedido de desculpas, mas era demasiado tarde." "Tudo bem", respondi friamente, e terminei de assinar. Quando a mediação terminou e saí do tribunal, a minha sogra estava à minha espera. Correu na minha direção e gritou: "Ana, vais mesmo fazer isto? Depois de 13 anos juntos?" "Mãe, eu já não sou a sua nora. Sem o João, o que é que tu és? Já tens quase 40 anos. Onde é que vais viver?" As palavras dela fizeram-me rir. Ter 40 anos não é o fim da vida. "Não se preocupe. Eu consigo viver sozinha." "O que é que tu sabes fazer?" "Vais envelhecer sozinha, sem nunca mais casar. Mesmo assim, será melhor do que agora." Não lhe dei mais conversa e fui-me embora. Atrás de mim, ouvi a minha sogra a gritar qualquer coisa, mas não olhei para trás. Naquela noite, passei a minha última noite no apartamento. O meu marido tinha ido para a casa da mãe. Sozinha, senti-me mais tranquila. No dia seguinte, mudei-me para o meu novo zero. Era uma casa pequena, mas estava em meu nome. Antes de voltar para os Açores, fiquei lá uns dias e, ao arrumar as coisas, tirei a aliança de casamento e guardei-a numa gaveta. 13 anos de casamento acabam assim, pensei. Naquela noite, liguei ao coordenador dos Açores. "Doutor Manuel, está tudo resolvido. Quando posso voltar? Venha quando quiser. Estaremos à sua espera." Desliguei o telefone e olhei pela janela. Via-se a paisagem noturna do porto, mas agora parecia uma cidade estranha. A partir de amanhã, começaria uma nova vida. Tinha medo, mas também estava entusiasmada. Mas tinha uma certeza: seria muito melhor do que antes. Uma semana depois, apanhei novamente o voo do Porto para os Açores. Desta vez, tinha a certeza de que tinha uma casa para onde voltar. Era um caminho que eu tinha escolhido. Quando o avião se aproximou da Ilha Terceira, comecei a ver Angra do Heroísmo. Era a mesma paisagem de há um mês, mas o meu coração era completamente diferente. Agora, sentia-me verdadeiramente livre. Ao desembarcar, a Sofia estava à minha espera, de mão dada com a avó. Assim que me viu, correu para me abraçar. "Tia, voltaste?" "Sim." "Eu prometi, não foi?" Ao abraçar a Sofia, senti um calor no coração. Saber que alguém estava à minha espera era uma felicidade que eu não conhecia. "Tia, vais ficar aqui para sempre?" "É esse o plano." A Sofia sorriu de orelha a orelha. Aquele sorriso deu-me a certeza de que tinha tomado a decisão certa. Ao voltar para o centro de saúde, o coordenador e os outros funcionários receberam-me de braços abertos. "Enfermeira Ana, correu tudo bem?" "Sim, está tudo resolvido." "Então, agora, pode trabalhar em paz." Assenti com a cabeça. Sentia-me verdadeiramente em paz. A partir daquele dia, comecei uma vida completamente nova. De manhã, acordava e via o mar. Ia para o centro de saúde cuidar dos doentes e, à noite, passava tempo com a Sofia. Quando já vivia nos Açores há 2 meses, recebi uma proposta especial. Uma organização de ajuda médica internacional estava a recrutar enfermeiros para uma missão no estrangeiro. No início, não dei muita importância, mas alguns dias depois, recebi um contato direto do diretor da equipa, o Dr. Pedro. "É a enfermeira Ana Pereira?" Contactei-a depois de ver a sua experiência de trabalho nos Açores. "Sim, sou eu." "Olá. Estamos a desenvolver um projeto de apoio médico em África e precisamos de um enfermeiro experiente. Estaria interessada numa entrevista? Ajuda médica no estrangeiro?" Nunca tinha pensado nisso, mas algo me atraiu. Que tipo de trabalho seria? Principalmente saúde materno-infantil e tratamento de crianças com desnutrição. É semelhante ao que faz nos Açores, mas numa escala mais ampla. Depois de desligar, pensei. Nos Açores, eu tinha redescoberto o meu valor. Cuidar de crianças como a Sofia tinha me dado uma verdadeira sensação de realização, mas no mundo havia crianças em situações muito mais difíceis do que a da Sofia. E se eu pudesse ajudá-las também? Falei com o coordenador. "Dr. Manuel, recebi uma proposta para uma missão médica no estrangeiro." "Ah, sério? Que projeto é?" Expliquei-lhe a situação e ele sorriu. "Uma pessoa como a enfermeira Ana seria excelente nesse papel." "Vá,
E aqui, como fica? Não se preocupe, já temos a equipa mais ou menos completa, e acho que a enfermeira Ana merece trabalhar num palco maior. O incentivo do coordenador deu-me coragem. A parte mais difícil foi contar a Sofia. Sofia, a tia vai ter de ir trabalhar para outro sítio. Onde? Vais voltar para o porto? Não. É para um sítio mais longe. Tenho de ir ajudar crianças doentes. O rosto da Sofia ficou triste. Quando voltas? Daqui a uns 2 anos. A Sofia começou a chorar, mas logo a seguir sorriu. A tia é uma pessoa muito boa. Vai ajudar muitas crianças doentes. A compreensão da menina comoveu-me. Na véspera da minha partida para a missão, a Sofia trouxe-me um pequeno presente. Um colar feito com conchas que ela tinha apanhado na praia dos Açores. Tia, leva isto. Quando tiveres saudades minhas, toca no colar. Obrigada, Sofia. Ao colocar o colar, vi que era muito bonito. Parecia ter o cheiro do mar dos Açores. No dia da partida, de manhã, muitas pessoas vieram despedir-se de mim. O coordenador, os funcionários do centro de saúde e até os doentes de quem eu tinha cuidado. Todos vieram. Cuide-se. Faça um bom trabalho. Embarquei no avião no meio dos incentivos de todos. Os Açores foram ficando para trás. A ilha que tinha mudado a minha vida nos últimos meses estava a ficar cada vez mais pequena. No aeroporto de Lisboa, encontrei-me com os outros membros da equipa médica. Eram todos profissionais de saúde experientes. O doutor Pedro disse-me: enfermeira Ana, vamos fazer um bom trabalho juntos. Sim, vou dar o meu melhor. Antes de entrar no avião, apertei com força o colar de conchas que a Sofia me tinha dado e olhei para o céu. Era uma nova vida a começar aos 40 anos. Podia parecer tarde, mas eu não achava. Nos Açores, eu tinha reencontrado a mim mesma e agora ia para um mundo maior, à procura do que podia fazer. Enquanto olhava para as nuvens pela janela do avião, pensei: a vida não acaba enquanto não desistirmos. Aprendi que, independentemente da idade ou da situação, é sempre possível começar de novo. Agora, vou viver a vida que eu escolhi. Não de acordo com as expectativas dos outros, mas seguindo o meu coração a fazer o que eu realmente quero. O avião levantou voo e Portugal ficou para trás. Mas eu não tinha medo. Um novo mundo esperava por mim. A história da Ana é uma mensagem de esperança para todas as mulheres. Quer tenhamos 40 ou 60 anos, é sempre possível recomeçar. A idade é apenas um número, e a verdadeira coragem vem de um coração que não desiste. Encontrem também os vossos Açores e partam com coragem. A vida nunca acaba enquanto não desistirmos. Se o vídeo de hoje foi um pequeno consolo para si, subscreva o nosso canal agora. Todos os dias trazemos histórias mais interessantes e comoventes. Conte-nos também a sua história nos comentários e tenha um dia feliz. Este foi um episódio do canal Luxo e Mentiras.